lá. Bom, a gente teve aí uma semana complicada, né? Essa semana que passou, né? A gente sente isso na performance do índice Ibovespa, né? Eu vou colocar aqui só a minha ponteirinha para me ajudar. Apontador aqui, olha só. Então a gente teve o índice Ibovespa, né, com um desempenho muito ruim, caindo 2,59% na semana, nessa semana que passou. Mas o grande destaque foram o índice de commodities, né, os que a gente chama de materiais básicos, caindo aqui mais de 7% na semana. Então o que aconteceu? A gente vinha, né, no começo do ano, a gente teve o preço do minério de ferro batendo lá numa alta histórica, né? Isso faz com que ações como Vale, ações como de siderurgia também, tenham o seu preço elevado, porque normalmente, quando o preço do minério de ferro está lá em cima, é porque a gente tem uma demanda muito grande por aço e, portanto, por crescimento da China, porque a China usa muito aço no crescimento da sua economia, né? Só que o que acontece? Cada dia a China ela tem aumentado as restrições à produção de aço dentro do país. Isso, de alguma forma, dá uma segurada no crescimento econômico chinês e, principalmente, reduz a demanda por minério de ferro e por aço. Por que por minério de ferro? Porque a China ela produz mais ou menos 60% do aço mundial. Então, o que acontece? Ela é um grande demandante. Quando ela reduz essa demanda se reduzindo, o que acontece com o preço de um ativo, como o minério de ferro, o preço cai. E aí o que acontece? Ao longo dos últimos meses, a China tem restringido essa demanda justamente por questões ambientais. E aí a gente vê o preço do minério de ferro diminuindo muito fortemente, muito rapidamente. Com isso a gente teve as siderúrgicas fortemente afetadas, a Vale, Brap também, Brap 4, né, que possui um grande percentual dos seus recursos em Vale. Então, todas essas ações tiveram um resultado muito ruim na semana passada por causa disso. Lembra que durante o ano, né, essas ações ela têm entregue um resultado muito bom, mas agora parece que vem um momento de correção. É isso que a gente tem enxergado nas últimas semanas e principalmente nessa última semana. Então, essas ações de commodities, elas caíram aí uns 7%, elas impactaram fortemente o Ibovespa, porque elas têm uma boa participação no índice Ibovespa, que caiu 2,59%, legal? Pelo outro lado, o lado positivo, né, o índice de utilities, né, que tem lá Sabesp subiu mais de 10%, né, com a ideia da privatização por parte do governo do estado de São Paulo. Você tem aqui empresas do setor elétrico, você tem empresas do setor de concessão, de um modo geral, né, da parte de concessão, subindo 3,14% esse índice. O índice de energia elétrica subiu também 2,9%, então esse ficou lado positivo. E o BDRX subiu também. Você fala, mas como, Felipe? Eu ouvi que na semana passada as bolsas americanas caíram. Mas lembra que o desempenho das BDRs tem a ver com o desempenho das bolsas americanas e tem a ver com o desempenho do dólar. O dólar desempenhou forte na semana passada e puxou a BDR para cima. Por isso que quando o investidor ele tem uma parte do seu capital alocado em BDRs, ele está se diversificando, porque se o dólar puxar, ele ganha dinheiro aqui, tá certo? Normalmente, quando o dólar sobe, a Bolsa Brasileira cai, mas as BDRs sobem, porque esse impacto é sentido para o investidor que está em BDRs. Beleza? Então, esses foram os destaques da semana passada. No acumulado no ano, a gente vê que as BDRs continuam dando show, né? Como vem sendo nos últimos anos, 20% de retorno nesse ano. A gente vê os índices de commodities, o IMAT, né? Ainda com uma boa performance, 15,85. E a gente vê do outro lado o setor imobiliário, com uma performance muito ruim, caindo quase 20% esse ano. O pessoal está de olho nesse setor que está bem descontado, né? Você vê as empresas aí com índice preço-lucro, índice preço-valor patrimonial bem baixo. Isso quer dizer que o preço está baixo em relação ao patrimônio dessas empresas e em relação ao lucro que elas geram. Então pode ter boas oportunidades e há boas oportunidades de compra aqui. Lembrando, se você quer boas oportunidades para investir em ações, em fundos multimercados, em outros produtos,
entra lá no site da iPlan, iplan.com.br, faz o seu Suitability, é um chatbot legalzinho de fazer, você vai gastar 5 minutos de forma interativa, divertida, a gente vai marcar um call com você, vai entender a sua situação econômica, financeira e vai montar uma bela de uma carteira para você acumular riqueza aí no médio e no longo prazo. Tá? Então a gente tem um atendimento muito personalizado, né? A gente olha para o seu perfil de risco, seu perfil de investimento e faz uma carteira para garantir que nos próximos anos você tenha tranquilidade patrimonial, beleza? Muito bom. Então é assim que a gente está aqui, né, no acumulado no ano. E Mate continua dando um resultado interessante, né? Mas muito ponto de atenção por causa da queda do valor das commodities, principalmente do minério de ferro. Então, olha só, quanto mais alto está aqui, maior tem sido o retorno durante o ano. E quanto mais para a direita, maior tem sido a volatilidade, a oscilação de retornos, portanto, o risco. O IMOB tem tido uma oscilação alta, índice de empresas do setor imobiliário, isso aqui, na casa de pouco mais de 30% de volatilidade, isso quer dizer que flutua muito e tem entregue menos 20% no ano, então não está legal. Por outro lado, a gente tem aqui o BDRX, então aquele investimento em empresas dos Estados Unidos, com uma vol de 18%, uma vol razoavelmente baixa para a renda variável e entregando um resultado acima de 20% no ano, tem sido um ótimo investimento então. E o IFIX, né? O que é o IFIX? Qual que é a diferença entre o IFIX e o IMOB? E o IMOB, ele congrega as ações das empresas do setor imobiliário. O IFIX, ele congrega os fundos de investimento imobiliário, são os fundos imobiliários, legal? Então, olha só, a vol do IFIX ela é bem mais baixa, ou seja, a oscilação dia a dia no preço, né, o que você ganha, o que você perde no IFIX é menor, então risco menor. Só que esse ano tem entregue um resultado negativo, né, está abaixo de 5% aqui, na verdade, está abaixo de menos 5%, então está caindo 6% aí no ano IFIX, beleza? Muito bem, qual que é o nosso grande objetivo? É ter uma carteira diversificada que aproveite um retorno maior, mesmo correndo um risco maior, e que também tenha os retornos menores os riscos menores com um bom retorno, né? Então, isso que a gente faz aqui na iPlan. Só para você ter uma ideia, nesse PEC está nos últimos 5 anos, né? Então, ações small caps entregando melhor resultado, né? Você tem aqui índice de dividendos, você tem índice Bovespa. O que nós fazemos? A gente monta uma carteira para você visando estar aqui. Retorno muito bom, acima de 20% ao ano, né? Com uma vol controlada, com um risco controlado. Essa aqui é a linha média de retorno do mercado. A gente vai buscar para você algo acima disso. É isso que a gente tenta buscar. Se você é um cara mais conservador, a gente vai colocar uma carteira aqui, acima da média do mercado, mas com um risco mais baixo. Por quê? Porque você não quer correr muito risco. Se você é um cara mais arrojado, a gente vem para cá. Vai buscar um retorno maior, com um risco maior, acima da média do mercado. É isso que a gente busca para você, a gente busca gerar alfa. Legal? Como é que está aqui nesse ano que a gente está vivendo, né, as grandes campeãs? Fertilizantes Heringer assumiu a liderança aqui, né, 452% no ano, então um papel que saiu da recuperação judicial, a gente gosta de acompanhar esse tipo de papel, empresa que não estava bem, que tem tradição muitas vezes no mercado, não estava bem, aí faz aquele turnaround, e a gente tem ótimas oportunidades de comprar baratinho e depois que a empresa se ajeita, esse papel sobe pra caramba. Tem bastante risco? Tem, por isso tem que ser uma fração do capital e dentro de uma carteira bem diversificada. Legal? Então é assim que a gente tem as campeãs do ano, né? Tem papéis então entregando resultado magnífico para o investidor. Legal? Para essa semana, o que a gente está esperando? Bom, no Brasil a gente teve uma elevação da tensão política já na semana passada e é o que deve nortear essa próxima semana também. Como a gente viu, o presidente Bolsonaro levou a petição do impeachment do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e isso deve então
tornar o ambiente um pouco mais tenso, né? Os partidos, 10 partidos, já se posicionaram sendo contra esse pedido de impeachment. Então, a gente segue com uma questão difícil, né? Um problema de difícil governabilidade no país. Se espera uma reforma administrativa, né, mais leve, né? O próprio presidente já falou para o Paulo Guedes, vai passando as reformas aí, nem que seja uma reforminha de leve, mas passa. Então a gente espera que isso possa acontecer, embora essa tensão política, né, exacerbada aí pela ação do presidente agora pedindo o impeachment do ministro do Supremo, pode tornar o relacionamento até mais difícil, né? Os resultados corporativos continuam vindo forte, né? Então a gente tem acompanhado dado a dado na divulgação aí das empresas para esse segundo trimestre. Os resultados em geral têm vindo muito bons, né? Entretanto, o preço das ações não tem desempenhado, não tem mostrado esses bons resultados, justamente por conta dos riscos do futuro, né? Riscos de será que isso se mantém, riscos de vai ter inflação e essa taxa de juros vai ter que subir para caramba. O professor Martins já mostrou que o mercado precifica juros bem mais altos aí para o futuro por conta da incerteza. Então tudo isso tem impactado negativamente o resultado da Bolsa, apesar de lucros muito bons que tem vindo nessas últimas semanas, né? Então tem aí um tridente bastante complicado, né? Real fraco, pressão de inflação. Quando eu digo real fraco, é uma pressão forte do dólar que gera pressão inflacionária bastante forte, e somado a isso uma crise hídrica. Tudo isso pode impactar negativamente o PIB. Então a gente vê as instituições financeiras revisando para baixo o crescimento do PIB, né? Isso deve acontecer mesmo. Cenário externo que a gente vê, né, que a China ela reportou a ausência de novas contaminações por Covid-19 nessa semana que passou. Isso não acontecia desde julho, então umas 3 semanas que você tinha novas contaminações. Essa última semana não teve nada. Isso é interessante, por quê? Porque o resultado, o desempenho das bolsas está muito ligado ao que vai acontecer com a pandemia. A pandemia ficando insignificante, o mundo volta a crescer a taxas maiores e a renda variável desempenha melhor, os preços vão subir, porque os resultados corporativos vão vir bons no longo prazo. Tá? A gente vai ter uma discussão essa semana, o que a gente chama de Jackson Hole, que é um simpósio no qual se discute a política monetária do Fed. Isso começa na quinta-feira, com um dia muito forte na sexta-feira, e aí a gente vai ter uma visão muito clara, né, se haverá um aperto monetário mais forte nos Estados Unidos ou não. Se houver esse aperto monetário com taxas maiores ali, Estados Unidos vai crescer menos, a Bolsa Americana vai subir menos e a reboque, a Bolsa Brasileira, também sobe menos. Além disso, com taxas de juros mais altas lá nos Estados Unidos, a gringaiada sai do Brasil e vai para os Estados Unidos, o que faz com que o preço dos ativos no Brasil caia na medida em que eles vendem ativos aqui no Brasil. Legal? Muito bom. Para a gente encerrar, olha só, as bolsas europeias elas estão com leves altas nessa segunda-feira, né? Semana passada foi a pior semana desde fevereiro, né, por conta dessa regulação do setor de tecnologia da China, nessa perspectiva de regulação do setor de tecnologia e redução dos estímulos nos Estados Unidos, que é o que vai continuar sendo discutido aqui no Jackson Hole, né? Por que eram esses estímulos? Estados Unidos ficava comprando títulos públicos no mercado e colocava dinheiro, colocava dólares. Bastante dinheiro, o pessoal tinha dinheiro para consumir e puxava a economia. O pessoal está achando que agora já deu, o Fed está achando que já deu, né? Agora a economia pode andar com as próprias pernas e deve tirar um pouco o pé e, portanto, a economia americana vai ter que se virar sozinha sem tanta intervenção governamental. Legal? Eu falei que era o último slide, mas não é, eu menti para vocês. Hoje, né, nós tivemos aqui a expectativa dos analistas sobre indicadores importantes como inflação, juros e câmbio no Brasil. Já teve uma revisão para baixo, principalmente no PIB, tá? Então isso é um ponto importante. Fórum Nacional de Governadores se reúne para debater crise entre poderes, né? Então, agora vai ficar, né, essa questão política, né? O pessoal reclamando, estavam lá, o Bolsonaro pede que é do Poder Executivo, pede impeachment do cara do Poder Judiciário, não dá para ser assim, aquela história toda que a gente conhece, né? E também vai ser divulgado o dado da balança comercial semanal. Isso é importante, porque quando a balança comercial
é positiva, a gente tem mais dólares no Brasil e tendo mais dólares no Brasil, a gente segura a cotação do dólar. Beleza? Muito bom, gente. É isso aí.